Olá, eu sou Daniele Reis do projeto datavenia.club e hoje, primeira live do ano de 2021, estou aqui para falar um pouquinho ainda sobre 2020, porque é importante a gente analisar o contexto de tudo que aconteceu em 2020, porque com certeza vamos ter um reflexo disso ainda em 2021 e vamos esperar aí algumas novidades que já começaram a desabrochar neste ano de 2021. Obrigado, pessoal que está entrando. Boa tarde a todos. Muito bom vê-los aqui. Miquéia, saudade desse povo da faculdade. Tami, Leandro, Etevaldo, Vivian. Enfim, muito obrigada, gente, por estar aqui, que na verdade este projeto, como eu tenho dito tanto, é feito por vocês, para vocês, por conta dessa veia, né, de lecionar que pegou forte em mim já há muitos anos. Eu tive a ideia de criar este projeto do Datavenia, como você já deve ter ouvido eu falar aqui, para dividir conhecimento. Então, no início da minha carreira jurídica, inclusive ainda lecionando, estudando, eu não tinha apoio, né? Foi bastante difícil para mim. Então, é por isso que eu gostaria que você não passasse. Ou se você está passando por isso, eu gostaria de te ajudar nesse sentido. Então, é visando o crescimento acadêmico e profissional seu. E quando eu falo acadêmico, é justamente porque é voltado para quem é estudante de direito ou para quem é bacharel e advogado, mas ainda precisa retomar algumas questões que com certeza nós trataremos aqui ao longo deste ano, como já tratamos em 2020. Esse projeto ele começou em novembro, com mais força, né? No final, meados de outubro, nós fizemos 8 lives, essa é a 9ª live, e é muito bom ver que o pessoal que sempre está participando, continua participando, está presente, e compartilha, gente, compartilha quando eu posto conhecimento, porque com certeza um colega seu precisa ouvir isso, sempre tem alguém, né? A gente dividir conhecimento, e é disso que eu tô falando aqui, é por esta minha vontade de dividir o conhecimento que eu estou aqui, e acredito que todos nós podemos fazer isso, né? A gente não precisa só internalizar, só guardar pra gente o conhecimento. É muito bom e importante a gente passar. Então, quando tem um post que você acha legal, quando tem a live que você acha interessante, e acredito que principalmente vocês, enquanto estudantes, tudo aqui é importante por enquanto. Quando você nichar, como a gente fala aí na internet, né? Quando você encontrar um nicho na advocacia, por exemplo, se for o caso da advocacia, que você quiser seguir, talvez, por exemplo, a página de civil aqui não vai ser tão interessante se você estiver advogando num trabalhista, mas por enquanto, enquanto estudantes, ou se você ainda não conseguiu se encontrar, é muito legal a gente escutar todas as possibilidades do direito, porque é o que vocês veem na faculdade, né? Então, legal que você esteja aí e divida o conhecimento. O aviãozinho que tá aqui embaixo, vocês já devem saber, mas vou repetir, ele serve para compartilhar. Então, a gente está começando a live, eu vou compartilhar com algumas pessoas. Se vocês puderem fazer o mesmo, seria legal, e escreve para mim que você compartilhou. Outra coisa legal, se você puder, se você quiser, tira um print durante a live, posta, me marca. Com isso a gente vai divulgando, difundindo aqui essa intenção de ampliar os conhecimentos e o debate aqui do datavenia.club. Eu passei as férias, na verdade, vou dividir com vocês, o pessoal ainda tá entrando, né? Eu passei as férias organizando a minha agenda e uma linha editorial, né? Uma linha editorial para trazer o máximo de conteúdo para vocês, para a gente poder discutir o direito de verdade
como eu estava dizendo, não só academicamente, mas também na prática. Legal, já tem gente compartilhando, valeu, muito bom. Primeiro que vocês optaram, eu gravei um vídeo para explicar isso, para não mudar de repente de horário, né? Mas vocês optaram que esse horário era melhor, né? Esse dia e horário era melhor. Porque às vezes de manhã, a gente tava fazendo quarta-feira às 8 horas, não é todo mundo que tá lá ligado, né? Então, eu fiz essa enquete. E por isso que talvez vocês também venham a ver muitas enquetes no meu canal, porque eu quero saber o que você deseja aqui, o que eu posso ajudar um pouco mais você no seu crescimento. Então é por isso que eu vou perguntar o que você quer ouvir aqui, o que você quer ver, quais são as áreas, tá? Então, por isso de estar sempre interpelando vocês, tá? E participe porque é justamente para esse crescimento que eu espero de vocês, que eu quero ver vocês cada vez maiores, né? Que os estudantes se formem muito bem, que os bacharéis em direito também se saiam muito bem em suas carreiras, que com certeza estão planejando, e quem é iniciante, advogado aí que está iniciando na carreira, com certeza vai poder aprender também muita coisa aqui, rever muita coisa e, além de tudo, contribuir com a gente, porque como eu disse, aqui é o ponto para a gente se apoiar. Existe um provérbio africano que fala que nós vamos muito mais longe quando nós estamos juntos. Se nós quisermos ir rápido, que a gente vá sozinho. Mas se nós quisermos chegar longe, que a gente vá junto. E desde quando eu comecei a lecionar, eu sinto isso e eu sei que isso é importante, né? A gente dar as mãos e vamos então no mesmo caminho. Se o interesse aqui de todos ou da maioria é de fato crescer no direito, eu estou aqui para tentar ajudar vocês, né? Então, este é o objetivo nosso aqui. Bom, já expliquei, já pedi para vocês compartilharem, quem quiser tirar uma fotinho e depois postar, me marcar, enfim, que eu replico e a gente vai fomentando essa ideia aqui do datavenia.club. Eu agradeço, né? Tô vendo aqui, Miqueias, como sempre, causando, falando prazer, professor, ele já me conhece muito bem, né? Elcio, Laís, ótima, enfim, todo mundo. Minha irmã tá aqui, várias pessoas e legal. Vamos lá, vamos ao que nos importa, né? Se a gente tá aqui, com certeza é porque eu chamei vocês pra gente começar o ano com o pé direito no direito, né? Acho que dá até uma hashtag aí. Me marca aí se você postar. Vamos criar essa hashtag. Todo mundo cria hashtag, a gente também pode criar a nossa. Pé direito no direito. Vamos começar 2021 com esse pé direito no direito e falar do que foi mais impactante em 2020, tá? Eu tô com uma colinha aqui, né? Uma colinha no bom sentido, porque a gente teve um ano até que calmo no sentido de legislações por conta da pandemia, né? Então deu um break nas coisas, mas a gente teve muitos julgados importantes, nós tivemos muito provimento na esfera extrajudicial, né? Então, eu quero tentar trazer tudo aqui, relembrar tudo com vocês. Este resumo, vamos assim chamar, eu vou disponibilizar para quem tiver inscrito no grupo de WhatsApp. Eu já disse para vocês que para se inscrever no grupo de WhatsApp, basta clicar no link da bio, se inscrever lá e vai ter um botão embaixo, quero participar do WhatsApp. O WhatsApp ninguém vai falar além de mim e a única coisa que eu coloco lá é o conteúdo para vocês da live para complementar. Então, um conteúdo que eu não entrego aqui para quem tá só assistindo, só passando, tá? É para quem de fato faz parte desta lista que a gente chama aí de lista especial, lista VIP, e eu espero te ver lá, porque com certeza eu vou te entregar alguns materiais especiais, ok? E eu gostaria que você tivesse acesso a isso. Então entra lá no WhatsApp e participa com a gente dessa comunidade, tá? Bom,
o que a gente tem para dizer sobre 2020, né? Eternamente em nossas vidas. Quando falarmos de 2020, nós vamos lembrar de Covid, né? Para sempre. Isso foi impactante no mundo inteiro e muito nas nossas vidas. Pessoalmente, foi um ano difícil para muitos, né? De encarar o isolamento. Profissionalmente, financeiramente, para muita gente, impactou para muitos. A maioria das pessoas teve um impacto em seus orçamentos, né? A gente até comentou esses dias, né? Ontem mesmo, que foi o dia da gratidão, acho que foi a Laís que até colocou que era grata por poder ter ajudado, né, alguém. E é verdade. Ainda bem que nós estávamos nessa posição de poder ajudar e não de precisar ser ajudado, né? Mas ainda bem que nós temos, com todas as dificuldades da nossa vida, a gente tem da solidariedade no nosso coração e a gente também quer ajudar. Então, esse foi um dos pontos, né, relevantes aí de 2020. Mas o que importa então no direito? Bom, no direito vamos começar falando do RJET, né? A Lei de Regime Jurídico Emergencial e Transitório. Então, o próprio nome dela já fala que ela veio para vigorar durante um período emergencial e transitório. E até quando? Bom, quando a lei veio e falou assim, não, vai vigorar até outubro de 2020, muitos falaram assim, nossa, mas para que tudo isso, né? Para que? Não vai precisar. E ainda estamos em janeiro de 2021 e ainda estamos mergulhados na pandemia. Acabei de ver a notícia do governador do estado dizendo da aprovação em 75% de eficácia da vacina, aprovada então pelo Butantan. Os nossos cientistas aqui brasileiros atuando também nisso. Não quero aqui abrir nenhum fórum de debate político, né? Porque isso infelizmente vai para o lado político, como tudo no nosso país, né? E quem sempre é penalizado são as pessoas que estão aqui abaixo, né? Então, não estou dizendo se é para tomar, se não estou dizendo nada disso, não é para isso, mas é uma luz para quem quer tomar, para quem acredita, né, nisso, é uma luz para solução desta pandemia que está tão forte ainda, agora com mutação de vírus e tudo mais. Não tão letal como tem divulgado, enfim, mas ainda está aí. E aí, então, esta legislação é a Lei 14.010 de 2020, ela veio como uma proposta da doutrina brasileira, engraçado, né? Foram os doutrinadores que idealizaram isso e aí veio o projeto de lei e aí ele começou a tramitar. Lá em meados de março de 2020, foi para o Senado, depois em abril foi para a Câmara, aí voltou para o Senado em maio e em junho, olha só, ela foi publicada com alguns vetos, né? Depois alguns desses vetos foram derrubados. Enfim, com o termo final dessa lei em outubro. A derrubada dos vetos, para vocês terem ideia, ocorreu em 8/9. E quando foi o termo final da lei? Em 30/10, né? Então, o que foi aí derrubado teve esse período, né, de aprovação. Então, esse foi o caminho legislativo, muito rasamente aqui, lembrando com vocês. Mas já houve uma crítica grande, porque já que ela era emergencial, ela deveria ter vindo como medida provisória, porque eu não precisaria passar por todas as casas, vai, volta, vem, vai, volta, né? Enfim, dada essa urgência, então, seria importante. Mas não foi, algumas coisas, então, foram vetadas, foram mantidos os vetos, enfim. Então, ela vigorou de quando a quando? De março a outubro. Porém, por que a gente não tá falando disso, né? Por quê? Porque ainda estamos na pandemia e agora estamos desamparados com relação a isso. Até que tudo efetivamente se resolva, que as coisas se restabeleçam, né? Agora a gente vai ter outros debates por conta da vacina, toma, não toma. A STF já se posicionou dizendo que
né, que tem que tomar, enfim, que isso é uma questão de medida sanitária. Aí a gente vai ter outros debates, olha só que interessante, não sei quem gosta aí de trabalhista, quem atua na área, e aí, os empregadores vão poder exigir dos seus empregados, né? Então, por isso que é importante a gente relembrar, fazer essa retrospectiva e ver que agora a gente está meio que num limbo e vamos ter que adaptar de novo. E se isso não acontecer imediatamente, nós precisamos fazer. Então, o que essa lei protegia? Primeiro, que não corria prescrição nem decadência, né? No período aí, então, de março a outubro, suspendeu-se aí a ocorrência de prescrição e de decadência. Isso tá lá logo nos primeiros artigos, lá no artigo 3º. Lá no artigo 6º, a gente vem falar de um reflexo do artigo 393 do Código Civil, que fala do caso fortuito força maior, que muitos falaram, será que eu posso rever meus contratos? Será que a gente está diante de um caso fortuito ou de uma força maior? Eu dei aula esse semestre de atos e fatos jurídicos e eu fiz uma reflexão com o pessoal, pedi até um trabalho a respeito disso depois, porque a gente estava, sim, vivendo, né, a gente está vivendo uma questão de caso fortuito. Muitos doutrinadores também já discutiram isso e é importante essa reflexão. Então, veja que um fato no mundo tem o efeito jurídico, então a gente tem aqui o fato jurídico que reflete com certeza na nossa vida, né? Então, prescrição e decadência não estava correndo. A teoria da imprevisão, que está lá no 317, e também tem lá os seus reflexos na onerosidade excessiva, no 478 do Código Civil e outros também. Ou seja, continuamos falando, podemos rever os contratos por conta disso? Olha, estou passando pela pandemia como todo mundo, tenho dificuldade de pagar o aluguel, por exemplo, que foi um dos grandes debates, um dos maiores problemas, né? Seja o aluguel residencial ou o aluguel comercial. O meu negócio está fechado e como que eu vou conseguir, então, manter, né? Com certeza, muitos aqui passaram por isso, ouviram alguém que passou por esse tipo de coisa, né? Tô vendo aqui a Carla, vamos te ver, Carla, Vivi. A Vivi tá falando, fica essa dúvida, será ou não obrigatória? Se é correto ou inconstitucional? O STF já posicionou ser constitucional, né? Justamente por questão de saúde pública. O Elcio está falando. Absurdo aluguéis com 24% de reajuste, falta de bom senso e falta de qualquer amparo jurídico. Vocês sabem que eu atuo nessa área também, eu advogo para algumas imobiliárias, então, e aí eu já recebi no começo do ano pessoas dizendo, olha, não vou conseguir. Então a gente está tendo que renegociar. De fato, é um reajuste alto, né? A depender dos índices aí que o contrato está regulando, é um reajuste alto. Então, como que fica? Não acabou, que é isso que a gente está falando. E esses efeitos, então, da lei, eles não agiram diretamente sobre essa questão do reajuste de aluguel. Aliás, falando do aluguel, na legislação original, né, que era o projeto de lei 1179, falava da possibilidade de não ocorrer despejo. Depois isso foi modificado e foi vetado, né, e só ficou na legislação a possibilidade de não despejar em caso de liminar. E aí, aulinha, né? O que é liminar no contrato de locação? A liminar no contrato de locação é quando eu não tenho garantia nenhuma no contrato. Eu posso pedir inaudita altera pars ou parte, tanto faz, né? Que é a expressão em latim para dizer sem oitiva da parte contrária. Eu posso pedir que ela seja despejada sem oitiva dela. O juiz pode determinar isso se eu não tiver no contrato a previsão de garantias, por exemplo, de um calção, de aluguel, de uma fiança, de um seguro-fiança. Agora, se eu tiver isso, eu não posso, né? Então, né, o Etevaldo atua nessa área, né, tem imobiliária, e ele tá falando, graças a Deus foi modificado, depende do lado que você tá, sim, né? Porque senão ia ter o reflexo, sim, tanto para os proprietários, para os locadores, como para as imobiliárias que não receberiam suas taxas,
né? Enfim, então foi modificado, pôde durante todo esse período ingressar sim com a ação de despejo. Então o que era importante? Eu recebia muita notificação de locatários, né, dos inquilinos, assim, não tem que pagar, nós estamos em pandemia, eu não vou pagar. Ouviram falar em algum lugar, isso é caso fortuito, né? É força maior, que nem é força maior. Mas enfim, não vou pagar. Não é assim. Aí tinha que notificar, né? Acabou ficando até uma notificação padrão, porque tem que notificar para dizer, olha, senhora, se a senhora quiser discutir, a senhora discuta lá diretamente no judiciário, então, dessa forma. Porque automaticamente o locador, o proprietário, ele não tem obrigação de flexibilizar, mas até por uma questão de bom senso, quase todos os proprietários flexibilizaram. A gente já falou disso aqui o ano todo e a gente viu isso nas decisões, enfim. Então, essa flexibilização foi muito importante. Veja, mais uma vez, né, um outro ponto importante no jurídico, que é dar autonomia para as partes de resolver os seus problemas. A gente tem aquela mania de tudo vai para o judiciário. Vamos para o judiciário. Vamos pro juiz, né? Alguns falam de uma forma muito feia, vamos pro pau, muito feio, né? Mas vamos brigar. Deixa o juiz decidir. E o legislativo, principalmente, tem tentado mudar essa cultura até para tirar essa sobrecarga, né, do judiciário, para que as coisas andem, né? O leigo entra lá com o processo, seu cliente entra lá com o processo, e aí ele não entende por que não anda, porque a gente tem milhares de processos. Pra gente já, quem começou já a estagiar, advogar, já vê que é normal. Mas fica difícil para as pessoas entenderem essa morosidade. Elas até ouvem falar, mas não entendem. E na hora que quer discutir alguma coisa, elas querem que o juiz faça. Mas é mais uma ação. Então, essa autonomia de você decidir sobre suas coisas é muito importante no direito, é muito importante em todas as causas, né? Em todas as causas que sejam possíveis, a gente tentar a transação, isso é super importante, né? Então, a gente viu muito isso nesse ano. Então, por exemplo, essa lei, ela não tratava sobre guarda. E aí, vai ter guarda, não vai? Aí, vamos lá, abarrota o judiciário. Põe tudo na mão do judiciário para saber se vai ter visita, se não vai, convivência, se não vai, se vai ter a guarda de um, guarda de outro, com quem vai ficar, mas trabalha na saúde, não, aí agora no finalzinho do ano a gente viu a modificação disso, não pode proibir o pai ou a mãe que trabalha no meio, né, no ramo da saúde de ver os seus filhos, enfim, uma confusão, né, e mais uma vez, o que foi importante aqui? As partes transacionarem, as partes entrarem no acordo, porque se não entra no acordo, nem tudo a justiça, ela resolve e ainda eficazmente, no tempo e do jeito que você espera. A gente sabe muito bem disso. Então, por isso de educar as pessoas também de transacionar, né? De fazer os seus próprios acordos, de ver o que é melhor para você. E eu sempre digo, tem meio para o advogado aqui. Quando a gente fala do acordo, sempre tem quem fica com medo, né? Mas tem meio aqui. Quando a morosidade bate na pele do cidadão, que ele dá valor, né? O Elcio comentou aqui. Em 2020 tivemos 18 processos de despejo, Etevaldo, olha que legal. A Vivi, assim como os aluguéis, fica a dúvida em relação aos empregos. Muitos empresários, por não conseguir manter os funcionários, afinal, muitas empresas ainda não estão funcionando 100%. Sim, a gente viu uma chuva de demissões, por isso que a gente fala que ainda bem que para muitos de nós, pelo menos do nosso convívio, não afetou tanto. A gente teve muitas mudanças, muitos daqui eu conheço, né? Sempre tem gente nova chegando, mas muitos daqui eu conheço por conta da faculdade, né, onde eu dou aula, onde vocês estudam, e a gente viu mudanças lá, mudanças em todas as esferas, porque impactou o orçamento de todo mundo, né, impactou de verdade, e alguns empregos foram mantidos, mas a maioria não foi. Então, como que isso vai ficar? A gente nem sabe como vai ficar ainda direito agora em 2021, que a gente ainda vai ver o reflexo disso muito.
mas vamos nos manter aí confiantes de que a gente vai conseguir continuar superando isso e que as coisas vão melhorar o quanto antes possível, né? Vamos continuar com essa mentalidade, porque senão... Enfim, essa legislação ainda teve mais efeito, né? Eu estava comentando da guarda, ela teve efeitos nos alimentos, que nós também já falamos bastante aqui em outras lives, porque lá no artigo 7º, no artigo 12, falava de condomínio, importante, o Elcio que lida com isso teve muito disso. Lá no artigo 7º falava sobre os condomínios, que não podiam fazer assembleia só em casos excepcionais e primordialmente virtual, né? Depois, mais pra frente, aí sim, no 15 e depois no 16, no 15 falava então da prisão, que não podia ser determinada a prisão na modalidade de reclusão, que é dos alimentos, né? Só prisão domiciliar, para a gente não expandir aí esse vírus, né? Esse contágio. E no 16, como eu disse, tinha um reflexo na sucessão. Muita gente morreu, né? A gente tá quase beirando os 200 mil mortos, é absurdo. Então, imagina aí quantos inventários aí, para muitos ainda não pensaram nisso, talvez até a maioria, né? Mas para quem já tomou a frente, aí tem muitos advogados que estão aí crescendo neste meio, porque viram uma possibilidade, olha só, né? Mesmo muita gente que odiava civil e odiava família, passou a amar família e sucessões, porque falou, nossa, todo mundo se divorciando ou morrendo. Então, divórcio e inventário eu vou ter para fazer, né? Então, a visão de mercado do advogado, né? E é por conta dessa demanda. E aí a gente tem uma regrinha no CPC, no 611 do CPC, que fala de 2 meses para você ingressar com o inventário. Então, você tem esse prazo, porque senão você paga uma multa. É uma regra no CPC, que não tem consequência jurídica no CPC, no Código de Processo Civil, mas ele tem consequência na legislação estadual referente ao ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Morte. Então, se você não faz esse recolhimento do imposto nesse prazo, você tem multa. E aí, eu não posso nem sair de casa, meu parente morreu, eu não tive nem direito a velório. E aí eu vou ter que ingressar com a ação, eu vou ter que achar um advogado, eu vou ter que ir atrás de documento, né? Então, bom senso, né? Ainda bem, isso foi mantido. Suspendeu aí a vigência desse dispositivo do 611 do CPC. E foi interessante porque ele teve uma retroatividade dessa lei. Como eu disse, essa lei ela vigorou de março a outubro. Mas com relação a esse dispositivo foi interessante porque ela voltou lá para trás, voltou lá para janeiro. Então, o vigor dela, fevereiro, o vigor dela foi 1º de fevereiro até 30 de outubro. Então, a partir de 30 de outubro, esse prazo ainda está contando. Quem não correu em 30 de outubro para fazer o seu inventário, hoje, em janeiro, já vai pagar multa, né? E aí, a depender do estado, é uma multa gradual, ok? Então, essa foi a RJET. Fora ela, é interessante a gente destacar, se vocês lembrarem de alguma coisa aí, vão comentando comigo, né? Como eu disse, foram várias mudanças e é legal que a gente interaja. A Lei Geral de Proteção de Dados, eu fiz uma live aí há umas semanas atrás com o Dr. Fernando, que tem um livro sobre isso. E foi bem legal que a gente tirou algumas dúvidas aqui com relação ao vigor dela, né? Eu fiz também um mapa mental bem bacana que tá lá no grupo de WhatsApp para falar sobre o vigor dessa lei, para falar do que ela trata e que todos nós temos que nos adaptar. Se você tem uma página na internet, tem que correr e fazer, né? Eu tava esses dias atualizando as minhas, né? Fazer o seu termo de privacidade, né? Dos dados, de como você vai utilizar os dados daquela pessoa. Então, é extremamente importante você atualizar e também indicar para os seus clientes, né?
extremamente importante. Aí em março a gente teve uma decisão interessante, né? A partir daqui, no direito civil, essas duas, com reflexo maior no direito civil, essas duas legislações foram as mais impactantes, né? Não tem como a gente falar de tudo, embora tenha sido um ano mais calmo, como eu falei no início, tá? Mas em março a gente teve uma decisão com relação à venda de bem de ascendente para descendente, ou seja, de pai, por exemplo, para o filho. Quem já teve essa parte em contratos lá na faculdade vai se lembrar que a gente tem aqui uma vedação, né? Eu não posso vender para o meu filho um bem sem prestar contas para o esposo, dependendo do regime de casamento, só não prestaria conta se fosse separação total, já que ele poderia ser um herdeiro desse bem, e para os demais herdeiros. Então, se eu tenho 2, 3 filhos, eu não posso vender para um só, porque eu posso estar preterindo os demais, esquecendo aí os demais, né? E prejudicando. E o que falou sobre esse julgamento? Tinha uma pessoa interposta. O que é isso? É uma pessoa ali no meio, né? É o laranja, fazendo de conta que não é. E nesse processo todo, conseguiu comprovar que tinha uma pessoa ali no meio e depois o real beneficiário era um dos descendentes. Então, o STJ afirmou um posicionamento muito importante nesse RESP. Depois lá no resuminho no grupo vai estar. Então, você que ainda não está, se cadastra lá no WhatsApp para você receber, porque isso aqui, por mais que a gente esteja falando do que aconteceu ano passado, isso aqui principalmente vai ter um impacto daqui para frente bastante grande nas decisões dos tribunais, né? Nos casos que você pegar no seu escritório, dizendo que é anulável sim. Então aquela questão, aquela aulinha lá que vocês não gostam, de nulo e anulável dos primeiros semestres, olha lá aí. É anulável em 2 anos, ok? Então, um julgado que inclusive relatora foi a ministra Nancy Andrighi, que é fantástica. Em maio, eu destaco a ADI 5543, que foi contra, né? Declarou inconstitucional aí a restrição para doação de sangue por homossexuais. A gente tem tantas formas hoje em dia de verificar se tem alguma doença, enfim, que não possa, né? Porque taxar os homossexuais como portadores de alguma doença é absurdo isso, tem que se discutir uma coisa dessa, né? Se você tem, sei lá, uma hepatite, eles conseguem verificar e falar, não, então seu sangue, por mais que tenha tirado, né, que tenha doado, eles vão verificar e, não, olha, vai descartar o local de coleta, inclusive te chama para falar, olha, vem aqui, deu um problema, né, no seu sangue, então vai se tratar. Não vamos usar, vamos descartar. Então, por que isso, né? Por que tem que tratar isso? Mas, mais uma vez, o STF teve que se posicionar e foi importante isso, né? E aí, em dezembro, eu destaco, lógico que tivemos vários julgados, mas aqui eu destaco um das uniões simultâneas, né? A divisão de pensão, que aí, numa disputa bastante acirrada, de 6 votos a 5, né? Por 1 voto venceu aí, dizendo que não se divide, né? Que a pré-existência, olha a tese, a pré-existência de casamento ou união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do 1723, parágrafo 1º, o 1723, parágrafo 1º é o que trata dos requisitos da união estável. E no parágrafo 1º desse artigo fala que a pessoa pode, sim, fazer, né, estar em união estável com alguém que seja separado judicialmente ou por mais de 2 anos de fato. Então, em todas as outras hipóteses, a gente tem uma vedação, porque a gente tem o princípio da monogamia vigendo ainda na nossa legislação, né? Impede, então, o casamento, o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, que era o foco dessa decisão, em virtude da consagração do dever de fidelidade, olha aí, e de monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Muitas pessoas me escreveram pedindo para falar sobre isso. Então eu pretendo programar uma live para a gente falar sobre uniões simultâneas, que é sempre uma polêmica, é sempre interessante. Então eu espero que a gente consiga aqui se organizar e que vocês venham participar, tá?
Então eu não vou me aprofundar muito nisso, porque teve crítica de todos os lados, né? Porque as pessoas até esperavam que o STF inovasse, mas também cá entre nós, um BO muito grande, né? Porque é como se aceitasse, é como se dissesse, olha, pode tudo, né? Com relação às uniões. E acabou monogamia. Então, ainda venceu esse conservadorismo, né? Embora um pouco antes a gente teve uma decisão do STJ, acho que foi num caso de Goiás, se eu não me engano, autorizando a triação. Então não era com efeitos previdenciários, mas era com efeitos na herança. A diferença é que naquele caso, né, e também, lógico, sempre tem que ver a particularidade do caso, não é para generalizar, não é lei que vai valer para todo mundo, é a particularidade do caso. Naquele caso, a gente tinha um relacionamento, não lembro se era 30 ou 40 anos, acho que era mais de 30, onde a esposa, ela sabia da existência do outro relacionamento. Então isso foi chave para o juiz falar, não, ela sabia, ela consentiu, então agora ela divide os bens, basicamente isso, né? Diferente aqui nesse caso, que não era um caso, era um caso velado, né? Por mais que fossem muitos anos, era um caso velado. Deixa eu só ver aqui se vocês estão falando alguma coisa. O Elcio falando, infelizmente muita gente sensibilizou na pandemia, sim, escola foi tenso, muitos problemas nas pandemias, é verdade, com certeza. Olá, Wesley! Muita gente entrando, Regiane, Alex, Marcelo, Acil, Josi, enfim, oi para todo mundo. E é isso mesmo, a gente teve, né, uma sensibilização em diversas áreas aqui, né? Bom, e aí eu queria destacar para vocês os provimentos, muitos, não dá para destacar tudo, né? E também quando a gente fala destacar é que a gente vai falar de uma coisa ou outra, então eu quero falar de dois. Um deles, no dia que ele foi publicado, eu gravei um vídeo, eu ainda não fazia as lives aqui, e ele subiu para o YouTube. Se você tiver curiosidade para saber um pouco mais a profundidade dele, porque isso vai ficar para as nossas vidas agora, né? Isso que foi interessante. Cresceu tanto a questão da internet, do sistema todo, da tecnologia nas nossas vidas, que muitas e muitas coisas vão ficar para sempre, não tenha dúvida, né? A gente está falando aqui, né? Isso cresceu tanto por quê? Por que a gente vê tanta live hoje? Porque é um meio da gente se comunicar mais eficazmente com as pessoas. E não é só por conta da pandemia mais. É muito cômodo, né? Eu, particularmente, peguei um gosto por ver, porque eu tô, às vezes, trabalhando e tá ligado em alguma live de alguém. Ontem à noite mesmo, assisti 2 lives trabalhando. Dava uma pausa, olhava, fazia, né? E isso cresceu tanto que isso vai ficar. Como tantas outras coisas. E no judiciário deu um salto gigantesco. O que era para ser efetivado daqui a alguns anos, se efetivou agora, né? Então, no judiciário, na esfera extrajudicial, não foi diferente. O provimento 100 é o do e-notariado, tá? É o que possibilita que as escrituras públicas sejam feitas por meio virtual. Então, eu tô aqui, o tabelião tá lá, se tem outra parte para assinar, elas estão todas conectadas, como na audiência, né? As audiências que passaram a ser aí muitas virtuais, algumas suspensas e tal, outras virtuais, muita crítica a respeito disso, principalmente quando tem que ouvir testemunhas e tal, mas tá aí, né? Não sei até quando e se eternamente, mas estão aí. E o do e-notariado é fantástico, né? Você, às vezes, assinar um documento com alguém que tá lá em outro país, né? Não precisa nem estar em outro país, nosso país é tão grande que tá lá no Acre, a pessoa, você tá aqui, você tá assinando a escritura. Então é fantástico, né? Esse mesmo provimento, ele fala da matrícula, né, eletrônica, notarial eletrônica, então é o provimento 100. Oi, acho que deu uma caída aqui e eu voltei. Estão me ouvindo? Só me falem um oi aí. Ai, estão me ouvindo? Então,
Manda um joinha pra mim. Oi, Elcio, tá me vendo? Oi, Regiane. Legal, legal. Cleo, querida. Tá. A Lauane perguntou de uma coisa importante. Já vou falar, Lauane, sobre isso. Ela tá falando da OAB. Então, é fantástico esse provimento sempre, porque hoje a gente pode, né, escritura de compra e venda, um testamento, uma procuração pública, tanta coisa. O próprio divórcio, o divórcio eletrônico, ele entrou com isso daqui, né? Não precisa mais ver a cara da pessoa nunca mais mesmo, né? Pelo menos não presencialmente. Né? Basta marcar pelo e-notariado. Precisa ter um certificado digital que o próprio cartório emite, né? Super interessante, o próprio cartório pode emitir. Enfim, então vale a pena ver. E o 103, ele fala sobre viagem eletrônica, bastante interessante isso agora, final e início de ano, onde as pessoas acabam viajando, mesmo com a pandemia, a gente sabe que muita gente foi viajar. E aí a autorização de viagem nacional e internacional para menor que não está acompanhado com ambos os pais, né? Também pode ser feito por meio desse provimento 103, super interessante, tá? E a gente começou a falar, inclusive, de novos direitos, entre aspas. Novos direitos, principalmente voltados ao direito dos animais. Quem levanta a bandeira de não maltratar os animais, inclusive para que eles não venham a ser utilizados dentre as diversas formas para alimentação, porque, afinal de contas, essa pandemia começou lá na China, né, onde eles comem todo e qualquer bicho, e foi disseminado para o mundo inteiro por conta do consumo de carne de animal silvestre, né? Então, reacendeu um debate, a própria ONU está encabeçando isso, e aqui no Brasil a gente também tem muitos. Choveu, para mim deu aqui de novo um pico na internet, eu espero que vocês estejam me ouvindo. No Brasil, então, choveu o projeto de lei falando da proteção dos animais, de comer carne de animais, de quais animais, enfim, isso vai ter um reflexo aí, a gente vai acompanhando com o tempo, tá? Falando de animais, a gente teve uma lei aí bastante bacana que influenciou na Lei de Crimes Ambientais, que é a 9605 de 98, que aumentou a pena para quem maltrata cães e gatos. Então, uma comemoração aí para quem tem esses bichinhos domésticos mais comuns. Bom, gente, esses foram alguns pontos, né, super relevantes. Outros pontos, eu até postei ontem fiz uma série de posts falando da retrospectiva no direito de família. Eu não vou ser repetitiva aqui de ficar falando para vocês, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, me aponta aí que eu falo. Mas lá tá um post bastante interessante, mês a mês, que inclusive eu extraí a fonte daquilo, foi até pelo IBDFAN que eu sou associada, então eu fui acompanhando, tá? E foi muito interessante todo esse crescimento, essa evolução que a gente acabou tendo no meio da pandemia, né? Com tantas dificuldades ou não, no meio jurídico a gente evoluiu bastante com questões práticas, né, para advocacia principalmente, ok? Então, por isso que é importante a gente falar. Bom, se alguma coisa foi legal aqui para vocês, comentem comigo, falem, deem um ok. Eu vou falar de uma coisa bacana agora, de antemão. Não ia falar, mas a Luane fez uma pergunta que aí eu me coço e vou falar para vocês, né? A gente tem algumas semanas, na verdade, exatas 8 semanas até o próximo exame da OAB. E eu sei que tem alguns aqui, como a própria Lauane, que me perguntou, que vai fazer a prova, né, que às vezes já se inscreveu. Tinha para se inscrever até meados aí de dezembro, e o pagamento, acho que da inscrição efetiva, né, então para efetivar a sua inscrição é até o final deste mês, se eu não me engano é dia 28, último dia para fazer o pagamento. Então, pagou, efetivou sua inscrição, e agora, pelo amor de Deus, como eu faço para passar na OAB, né? Então, eu não tinha pego ainda, eu peguei a segunda fase,
do exame que ficou suspenso praticamente o ano todo, né? E eu fiz uma série de posts falando disso, fiz umas 2 lives para falar sobre isso, porque quem ainda não passou por isso aqui vai passar, e quem passou com certeza contribui, como o Wesley contribuiu na live, o Etevaldo contribuiu, e sempre tem alguém que contribui, Fábio, não sei se está presente, enfim. E o exame, então, ele vai acontecer em março, dia 7 de março, tá? A primeira fase da OAB, e é sempre uma dúvida. Então a Lawane falou assim: professor, alguma dica para a OAB? Vou ter várias, tá? Eu resolvi fazer uma série de lives, então eu vou criar uma série a partir da próxima semana. Eu conto com vocês, porque como eu disse, professora, ainda tô no começo do curso, não vou participar disso. Gente, já vai somando, pega o seu caderninho OAB. Essa semana um aluno me chamou no direct falando: professora, preciso de um cursinho de alguma coisa para OAB. Eu falei: você tem certeza que você precisa? Pega o seu caderno da faculdade, dá uma olhada. Se você foi um bom aluno, você tem tudo anotado. E esse aluno especificamente, eu sei que foi um excelente aluno, que tem tudo anotado, que sempre foi muito atencioso, sempre questionou tudo para não sair com dúvida, porque isso é importante, né? Porque existe um negócio mais ou menos assim: quem não tem dúvida é porque não entendeu, né? Não é sempre. Mas é bom a gente sempre se questionar: será que entendi mesmo, professora? Será que é isso? Né? É importante a gente questionar. Por isso que a gente fala tanto para vocês participarem aqui também, né? E aí eu falei para ele falou assim: vou tentar, né? Vou tentar fazer pelo meu caderno, você me incentivou a fazer isso. Então, assim, seja por cursinho ou não, o que eu quero fazer aqui com vocês? Dicas voltadas para todas as áreas da OAB. Então, toda semana, até a primeira semana de março, acho que é dia 4 de março, nós vamos ter lives voltadas para a OAB. Então, nós vamos falar de constitucional, nós vamos falar de trabalhista, nós vamos falar de civil, óbvio. Vamos falar de ética, que cai muito, tá? Já tô com todos os colegas aqui que vão participar comigo e eu vou divulgar isso para vocês até a próxima semana. Nós vamos começar e não vai ser uma coisa assim, a minha vontade é fazer uma coisa diferente para vocês. Então não vai ser uma coisa assim, vai falar do mais do mesmo, não. Nós vamos trazer para vocês essas dicas que são extremamente importantes para vocês estudarem e focarem, né, nesse tempo aí que tem até a prova, para retomar tudo isso. E a primeira live que eu vou abrir vai ser uma coisa um pouco diferente e eu conto com vocês, que eu tenho certeza que vai fazer diferença. Como eu disse, eu quero fazer algo diferente por vocês, então abracem a ideia aí comigo. Vai ser uma live com uma nutricionista para falar de alimentos que potencializam a nossa memória, tá? E a última live vai ser uma live para a gente fazer aquele detox mental. Quem participou da live com o professor Alexandre vai ser com ele, vocês sabem que ele é fera. E ele vai dar várias dicas para ir para a prova tranquilão. Então, tanto essa live, essa primeira live, quanto a última, serve demais para todos nós que estamos começando aqui o nosso ano e vamos começar o nosso ano letivo, né, na faculdade, estudando, na pós, seja o que for, e tem aquela dificuldade grande de memorizar as coisas. Então, nós vamos falar de técnicas para aliviar a mente, guardar as coisas e ir bem numa prova, por exemplo. Mas até antes disso, como se preparar para tudo isso. Então, alimentos que vão potencializar essa nossa memória, ok? Então, eu espero vocês nessas próximas lives, vocês acompanhando aí o que rola no meu perfil do Instagram. E curtindo, salvando para a vida aí de vocês, ok? Foi muito bom estar com todos vocês aí nessa primeira live do ano. Eu gostaria de vê-los sempre participando muito, ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima.